Olá pessoal, então aula de exercícios aqui, certo? Então, vou começar com a questão número 1. Então, vou colocar aqui para vocês. Certo? Então, o circuito da questão número 1 é fonte de corrente, um resistor aqui, outro aqui, certo? Então, vamos ver uma questão desse tipo. Certo? Então, tem uma única fonte e eu quero saber o Vx aqui no R2, ok? Então, veja, primeiro, quando você tem uma questão como essa, a primeira coisa que você deve fazer é procurar resistores em paralelo ou em série, que é a primeira coisa que você vai poder eliminar. Então, veja, para começo de conversa, o R1, vamos ver, ele não está em série com o R3, porque tem o R2 aqui no meio, certo? Então, o R1 aqui não está em série nem em paralelo com ninguém. Agora, o R3 tem o R2 aqui, ó, e tem o R2 de novo aqui. Então, R3 e R2 estão em paralelo, certo? O R4 também não, porque o R4 tem R3 de um lado e R1 do outro. Então, se eu fizer o paralelo de R2 com R3, o que eu vou ter? Eu tenho um circuito assim, ó. Aqui é o R equivalente 1, aqui é o R1 e aqui o R4, certo? Então, o meu R equivalente 1, aqui vai ser meu IF. O meu R equivalente 1 vai ser R2, R3 sobre R2 mais R3. Ok? Então veja, aqui, para achar o Vx, a maneira mais fácil é você perceber o seguinte: o IF, vamos pegar de novo aqui, o IF ele chega aqui nesse nó, ele vai se dividir no, vamos chamar de IY, e vamos chamar o que vem para cá de IX, certo? Então, uma parte vai passar por R4 e uma parte vai passar por IX, ok? Então, se a gente descobrir o IX, eu descubro qual que é o Vx que está no R equivalente 1, ok? Então, está aqui o R equivalente 1, continua o mesmo Vx, porque em paralelo é a mesma tensão, correto? Só preciso saber quem é o Ix. Então, eu posso fazer um divisor de corrente. Então, divisor de corrente posso fazer um divisor de corrente, certo? Então, quem que vai ser o Ix? Vai ser a condutância, que vai ser o R equivalente 2 desses aqui em série, né? Esses dois estão em série. Então, isso aqui vai ser o R equivalente 2, correto? Porque eu descobri o Ix, tá? Eu estou querendo descobrir só a corrente. Depois eu multiplico pela resistência 1 aqui e acho o valor da tensão Vx. Então, primeiro a corrente, né, vai ser o que? Vai ser a condutância. Né, vamos botar o preto aqui. Vai ser a condutância do R equivalente 2, total, ok? Porque eu tenho uma resistência em série, então é como se fosse um único resistor aqui e o outro R4. Então, está dividindo entre o R equivalente 2 e o R4, a divisão de corrente. Então, vai ser a condutância do R equivalente 2 vezes o IF, certo? Dividido pela soma das condutâncias, certo? Ok? Então, isso aqui vai dar, se você fizer as contas aqui, você vai ver que vai dar IF vezes R4 dividido por R equivalente 2 mais R4. Ok? Certo? Então, esse aqui é a minha corrente X. Então, para achar o Vx, se eu já achei o Ix antes, né, sempre você prestar atenção, né, que o IF se divide em Y e X. Se você acha essa corrente que vem para cá,
A outra vem para lá, ó, vem por aqui, o y, né? Se junta com o ix aqui de novo e volta if para cá. Certo? Percebeu isso? Tranquilo. Só fazer aqui. Então agora o vx já está no sentido do ix, né? Aqui o vx. Então vai ser ix vezes r equivalente 1, né? Que vx vai dar simplesmente R4 IF dividido por R equivalente 2 mais R4 vezes R equivalente 1. Então é só substituir os valores dos R's equivalentes, você vai ter a expressão final somente em função dos resistores. Certo? Então, essa é uma questão bem boa assim, de você treinar o olho, certo? Você está conseguindo enxergar paralelo, série, divisor de corrente, ok? Então deem uma pensada aí melhor, eu vou mandar o PDF para vocês por e-mail, certo? Então vamos fazer outra questão aqui. Questão número 2. Então o circuito da questão número 2 é um pouquinho grande, então vamos fazer aqui. Né? Lembre-se que ainda estamos no tópico 2 aqui nessa aula, tá? Então vejam só, muitas fontes, né? Vocês estão vendo aí. Certo? Aqui eu vou ter o IF1, aqui eu vou ter o V1, VF1, aqui eu vou ter o VF2 e aqui o IF2. E eu quero saber quem que é este Vx aqui, ó. Certo? Então, bom, quando tem muitas fontes, vocês já devem saber que a melhor estratégia a usar é superposição. Isso aqui vai valer em todos os tópicos, no 2, no 3, todos eles. Então é bom que você aprenda já agora, né? Porque aí já vai acumular para os outros tópicos. Então vamos lá, superposição. Vamos fazer uma fonte cada vez, né? Eu vou ligar primeiro essa fonte IF1. Vamos ver desligar as outras. Então, fazendo aqui caso 1. Caso 1. Então eu vou ter. Aí agora a fonte de tensão desliga. Curto-circuito. Aqui tem outro resistor. Agora aqui outro curto-circuito, desliga a fonte de tensão. E aqui eu vou ter o resistor e aqui circuito aberto. Certo? Então o R4 já saiu fora da jogada, porque tem um lado dele que está em circuito aberto. Então, você já deve imaginar o meu Vx1 quanto é que vai dar, né? Correto? É isso mesmo, você pensou. Não passa, né, nenhuma corrente aqui, ó. A corrente aqui vai ser I igual a zero. Então, como o R4 está em aberto, circuito aberto, certo? Tem que justificar na prova se cair uma coisa assim. Então, o Vx1 é igual a 0 volts. Que coisa, né? Uma questão tão grande, com muitas fontes, mas se você fizer superposição, vai que dá fácil, né? Então, vamos lá. Segunda fonte. Então, vamos para esta fonte aqui em cima. Desliga as outras. Então, vou desligar as outras, desligar a fonte corrente aqui. Então, desse lado vai ficar aberto. Aqui vai ter a fonte que eu quero calcular. VF1. Tem o R2. Quem mais? R3 e o curto aqui. E aqui o R4 continua em circuito aberto, porque eu não liguei aquela fonte ainda. Então, enquanto eu não ligar essa fonte aqui, né, vai ficar sempre R4, né, sem corrente. Então, caso 2 aqui, né? Então, quanto que vai ser meu Vx2? Que o R4 aqui também continua em circuito aberto. Quanto que vai ser meu Vx2? 0 volts. De novo, tá vendo como é importante perceber as coisas? Um circuito gigante, né? Quem já deve ter imaginado aí à frente, já deve ter visto que enquanto esta fonte aqui, enquanto essa IF2 estiver em aberto,
nunca vai passar corrente aqui por R4, certo? Então, se eu fizer para VF2, o Vx também vai ser zero, porque o IF2 vai estar desligado. Então, se isso aqui desligado, implica em I igual a zero em R4, certo? Então, se I igual a zero em R4, sempre que ela estiver desligada, em R4. Então, ela sempre vai dar. Então, caso 3, como ela vai continuar aberta, vou só desenhar aqui. Aqui fechou, né? Desligou. Aqui abriu. E aqui continua aberto. Então, continua zero. O meu Vx3, zero, porque esse aqui está em circuito aberto. Então, Vx3, 0 volts. Né? E aí, finalmente, no caso 4, é que aquela fonte lá vai ligar. Aqui está desligado ainda. Aqui desligou agora. Então, R1, R2, R3. Agora eu tenho uma fonte de corrente aqui. O IF2. Essa é a única vez que o Vx4 vai ter, porque essa corrente vai circular aqui. E aí, finalmente, meu Vx4 é simplesmente I2R4. IF2 vezes R4. Pronto, então somando a superposição das 4 vezes, o meu Vx é a soma dos Vx, né? Então, Vxi de 1 até 4, que vai dar IF2 vezes R4. Veja que simples, né? Tão simples a questão, só que quando você olha um circuito desse tamanho pode se assustar na prova. Então veja que pode ter sido feito para facilitar a vida, ok? Então não fiquem aí tão inseguros, ok? Então façam aí, porque aqui, ó, quando a corrente IF2 está aqui, né? Esse cara aqui está no mesmo potencial desse aqui, certo? Então isso aqui, ó, isso aqui é o mesmo potencial, ó, certo? Então o IF vai ficar preso aqui dentro, ó, é como se eu tivesse assim, ó. Desenhar o circuito de outro jeito para quem não entendeu. Ó, o R3 está aqui. Certo? Ok? Então é por isso que a corrente vai ficar presa aqui, ó. Vai ficar presa aqui. Certo? Esse ponto aqui é o mesmo ponto de antes, ó. O mesmo fio, né, ó. Mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio. Mesmo fio aqui, ó. Tá vendo? Esse em vermelho aqui é o mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio. Mesmo fio aqui em cima, mesmo fio. Mesmo fio, mesmo fio. Se você garantir isso aqui, tá garantido ali. A corrente está presa. Por isso que é só IF2R4. Quem não entendeu aí. Ok? Então, qualquer dúvida me mande por e-mail. Vou continuar aqui o vídeo, você pode dar pause. Então, questão 4. Questão 4, ela também é um pouco complicada. Por exemplo, desenhar aqui. Certo? Então, aqui eu tenho R1, R2, R3, fonte de corrente, certo? VF2, VF1, IF1, R7, R
Opa. Aqui R6. Então aqui tem o R5. E aqui o R4. E aí eu pergunto, qual é a tensão em R4? Certo? Então veja que curioso, estou pedindo tensão em R4, questão 4. Então vou dar 5 segundos aí para você pensar como é que você começaria a resolver essa questão. Ah, professor, vou fazer lei de Kirchhoff aqui, né? Fazer aqui LKT. Vou nem pensar, vou começar sem nem pensar, tudo bem. Demorar um tempão pra você perceber, né? E aí você vai fazer aqui também. Só que aí veja, presta atenção, antes mesmo as pessoas que forem fazer lei de Kirchhoff tem que atentar para isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Opa, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio. Eita, professor. Pois é. R4 está em curto-circuito. Certo? Porque está um lado dele ligado nele mesmo, através de um fio. Então não importa o resto do circuito. Esse resistor aqui está fora, então o Vx dele vai ser 0 volts. Ok? Então, é só você pensar um pouco aí. Você vai ver que o resistor estava em curto, ok? E aí não importa o resto do circuito. Então, mesmo quem for usar a lei de Kirchhoff, por favor, olhe se tem algum elemento em curto antes de começar a questão, ok? Então, vou fazer a questão 5 aqui. Certo? Questão 5. Então, a questão 5 é o seguinte. Vamos ver aqui. Então, vou ter aqui o IF2. Vou ter aqui o R3. R2. R1. IF1. E o VF. E eu quero saber o IX agora. Qual que é o IX em R2? Certo? E aí você pensa, professor, vou usar superposição. Muitas fontes, vou usar superposição. Aí você, mas o professor me alertou, deixa eu ver se tem alguém em curto-circuito. Peraí, o R1 não tá, fonte não tá. R2 também não tá, tem R3 aqui, tem a fonte. R3 tem fonte, tem R2, então beleza, não tem nada em curto, posso começar a resolver a questão. Certo? Aí você pensa, professor, quando eu desligar essa fonte aqui, eu vou desligar, não é superposição? Então, quando eu desligar a VF, o senhor concorda comigo que vai ficar um curto-circuito aqui? Olha só. Vocês estão vendo que todas as vezes que eu desligar a VF, então se VF desligado, então IX igual a 0. Por quê? Porque R2 vai ficar em curto. Então veja, a superposição, que é o efeito de IF1, quando você fizer o caso 1, o IF1 está ligado, o resto está desligado, você vai desligar essa fonte aqui, ó, né? E aí o R2, que é o que eu quero saber a corrente, vai ficar em curto ali, ó, tá vendo? Abrir a outra aqui. Olha o R2 em curto, tá vendo? Certo? Então, ó, o curto aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer quando você for fazer a outra fonte de corrente, ó. Então aqui o Vx1 vai ser 0. Desculpa, o Ix1. Tanto faz aqui, né? Ix1 é igual a 0. Se você fizer para a fonte IF2, vai dar no mesmo, porque o VF vai estar fechado. Então só vai ter corrente Ix quando o VF estiver ligado. Então vamos fazer logo esse caso. Então caso VF ligado. Para adiantar um pouco, certo? Então se VF estiver ligado, o que vai acontecer? Eu vou ter o circuito assim, ó. Aqui está aberto o R1, porque eu abri a fonte de corrente.
O R2 está aqui está VF, aqui está R2. Aqui está aberto também, porque aqui o IF2 zerou, né? Desliguei. Então, olha só que beleza. O IX aqui não vai corrente para cá, 0 amperes. Não vai corrente para cá, 0 amperes, porque estão em aberto. Só sobrou VF e R2. Então, o IX vai ser direto VF dividido por R2. Só isso. Vendo que fácil a questão? Então, se você perceber essas coisas, você sempre vai otimizar. Então, esse é o segredo dos engenheiros eletricistas. Normalmente, engenheiros eletricistas, quando eles veem as questões, eles já pensam assim, será que tem alguma coisa em curto? Será que tem alguma fonte que quando eu desligar vai ficar em curto? Então, se por acaso tiver alguma fonte que quando eu desligar ela vai deixar o resistor que eu estou querendo calcular em curto, então eu só vou ligar ela logo direto, porque eu sei que quando eu ligar as outras e ela estiver desligada, vai ser tudo zero, o resistor vai estar fora do circuito. Então não perca tempo com isso, entendeu? A ideia? Então se você não entendeu, pode me mandar e-mail, tá? Que eu vou continuar aqui o vídeo. Dê pause no vídeo, reveja a explicação novamente, certo? Superposição, vai ter que fazer uma fonte cada vez. Só que toda vez que eu fizer as fontes que não seja o VF, o R2 vai estar fora do circuito, vai ser tudo zero. Porque a fonte vai zerar ele. Certo? Então o efeito das outras duas não tem efeito nenhum na corrente de R2. O único que tem efeito na corrente de R2 é o VF. Ok? Então vamos para a última questão aqui. Questão número 6. Aí sim a gente vai começar a analisar. Questão 6 aqui. Então eu quero saber o seguinte. Eu tenho o meu VF. Certo? Então vou ter aqui VF1, VF2, vou ter aqui R1, R2, R3, R4, aqui é o meu IX e aqui é o IF. Então eu quero saber quem é o IX. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o TVNAND desse circuito, para você ver uma aplicação num circuito grande. O cara, professor, pode fazer de superposição? Pode, a gente vai usar a superposição aqui para calcular o TVNAND. Você vai ver. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar os terminais. Método do TVNAND, identifico os terminais. Vou identificar onde eu quero calcular. Aqui e aqui. Então aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Então eu vou retirar o R4, que é onde eu quero calcular, do circuito. Então eu vou retirar R4. Né? Porque ele vai ser minha parte B do circuito, do TVNAND. Então, como é que vai ficar o circuito? O circuito vai ficar assim, ó. Igual, só que sem R4. Arranquei o R4 aqui. E F. Certo? E agora eu quero de A para B. Qual que é o RTVNAND e o VTVNAND? Para o RTVNAND, é só desligar todas as fontes, né? Então, desligando todas as fontes, eu vou ter o quê? Vou ter R1. Aqui desligou, né? R1, R2. Aqui vai desligar também. Vou ter R3. E aqui de A para B. Porque aqui vai abrir a fonte, né? Então, de A para B, qual que é a resistência? Vai ser... Olha só que coisa interessante aqui, né? Então, perceba, pessoal, que o paralelo desses dois aqui, olha só que interessante, o paralelo desses dois aqui vai dar o quê? Vai dar um negócio assim, né? Aí vai vir R3. E olha aqui o paralelo, R equivalente. Porque esse lado não está ligado em canto nenhum, ó. Esse lado aqui não está ligado em nada. Então aqui não vai estar ligado em nada. Certo? E aqui tem um curto-circuito. Aqui tem um curto-circuito. Certo? Então o equivalente aqui, esse R equivalente está em circuito aberto. Não entra na jogada. Então todo o RTVNAND vai ser só o R3.
Então aqui vai ser, ó, RTVNAND é igual a R3. Por que, professor, igual a R3? Porque o equivalente dos outros dois ficou com um lado aqui, ó. Esse lado aqui não está conectado em lado nenhum. Então ele está em circuito aberto. Aqui, ó, circuito aberto. Então só sobrou o R3. Então já facilitou a vida do TVNAND. Sobrou o R3. Professor, poderia fazer a lei de Kirchhoff aqui, assim, ó, girando as correntes? Poderia, sem problema nenhum. Problema nenhum. Tá? Aliás, tem um R5 aqui ainda, tá? Tem um R5 aqui. Lá embaixo aqui, ó, tem um R5 aqui. Certo? Tem esse R5 aqui, que está em paralelo com o R2. Então vai voltar para o circuito. Então, R5 aqui, ó, está em paralelo com o R2. Então eu já vou colocar o equivalente que vai dar o circuito que tinha antes, tá? Vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Dá no mesmo. Então vai ficar aqui, ó. Aqui vai ser um R equivalente de R2 e R5, tá? A e B, R3, VF2, e aqui está aberto. Ah, não, aqui é a fonte, né? Tá, então é só para colocar o R5 aí para você ver que daria nessa situação para ser um R equivalente, ok? Então vamos lá, continuando a partir daqui. Então VT, quem que vai ser o VT daqui para cá? VTH, né? Com essas três fontes. Aí a gente faz superposição para achar a tensão aí, certo? Então essa tensão aqui é a mesma tensão da fonte aqui, ó, que a gente não tem como saber, lembra? Né? Mas quando fizer a superposição, eu vou desligar e ligar um de cada vez. Então quando eu desligar as fontes de tensão, não, vamos começar a fonte de tensão VF1. Então vamos lá, VF1. Né? Né? E aqui está aberta a fonte corrente. Então A para B. VTH. Então está aqui o R3. Veja, o VTH aqui, R1 e o R equivalente. O VTH aqui, ele está, esse resistor R3 está em circuito aberto, né? Então, ó, R3 aqui, ó, está em circuito aberto. Perceba que R3 está em circuito aberto. Ó, tem um lado de R3 que não se conecta a nada, então está em circuito aberto. R3, circuito aberto. Então a tensão vai ser direto aqui, ó. Que aqui é um curto-circuito. VTH igual a 0 volts, porque é um curto-circuito. Como R3 não vai ter queda de tensão, vai passar direto no curto-circuito aqui. Então VTH1 é um curto-circuito a 0. Ok? Então, o de VF2, eu vou fazer curto-circuito desse outro lado agora. Então, aqui está o VTH. Continua aberto aqui a fonte corrente. Continua aberto. Né? Então, meu VTH aqui continua R3 circuito aberto. Aqui, ó. R3 circuito aberto. E aí o VTH vai passar reto por R3 e vai bater aqui o VTH direto em VF2. Então o VTH2 vai ser igual a VF2. Certo? Né? Então, agora só falta uma fonte, que é a da fonte de corrente. Vou botar o curto-circuito nos dois aqui. Então vai ficar curto-circuito aqui e aqui.
certo? E aí eu vou ter R3, o A e o B, e aqui eu tenho a fonte. É para cima ou para baixo? Para baixo. Né? Agora veja, aqui continua aberto, né? Ó, esse lado do resistor não está ligado em nada aqui. Então esses dois aqui estão em circuito aberto. E a corrente vai passar por aqui, ó. A corrente vai vir por aqui, fazer isso. Certo? Porque o outro lado dos resistores está em circuito aberto, então para lá vai zero. Ok? Como eu estou querendo, né, o VTVNAN aqui no A e o B, esse mais vem para cá, o mais, e esse menos vem para cá. É o contrário do sentido da corrente IF. Certo? É o contrário, eu estou querendo a tensão de menos para mais, só que o sentido da corrente é de mais para menos. Então, meu VTH vai ser o sentido negativo. Então, VTH3 vai ser menos IF vezes R3, porque é o oposto, né? Deveria ser só IF e R3, mas como está no sentido... Eu quero do sentido oposto, eu quero a corrente. A pergunta é... Não botei nem a pergunta aqui. Eu quero saber... a pergunta é o VTVNAN, né? O VTVNAN é o AB, né? É o AB. Então, como o A e o B aqui, ó, aqui é o A e aqui é o B, né? Olha o B aqui, ó. Né? Então, de B para A é positivo, mas de A para B é negativo, certo? Então, agora é só colocar o resistor de volta. Então, eu tenho aqui, ó, né? O meu RTVNAN deu igual a R3, isso aqui em cima. Então, vou descer aqui, R3. E o meu VTVNAN deu VF2 menos IFR3. Então, aqui deu VF2 menos IFR3. É o meu VTVNAN. Aí aqui eu coloco o resistor que estava, que é o R4. E o IX vai ser... Quem que vai ser o IX agora? Aqui está o A, aqui está o B. O IX vai ser a tensão, o divisor de tensão aqui. Ó, divisor de tensão. A tensão dividido pela soma das resistências. Então aqui vai ser VF2 menos IFR3 dividido pela soma das resistências, que é R3 mais R4. Certo? Então tá aqui, usando o teorema TVNAN, bem tranquilo. Então veja como é importante a gente perceber os curtos-circuitos e circuitos abertos. Porque você não precisa usar lei de Kirchhoff, você vai só tentando sim. Então isso aqui é mais para treinar a cabeça de vocês, vocês irem abrindo aí para enxergar onde é que está um curto-circuito, onde é que não está, por que a corrente vai para lá, por que não vai para cá. Aqui, ó, quando tem dois resistores em paralelo, cara, professor, mas estava em paralelo, mas de um lado deles não estava conectado. Tá vendo? Então esse lado aqui, se não está conectado, ele está aberto. Então aqui está aberto também. Aqui, ó, circuito aberto. Estão vendo aqui? Então, se esse lado aqui não está conectado em nada, esse lado aqui, não muda nada. E aqui 0 volts porque foi direto no curto-circuito. Então veja, um circuito que parece grande, né? Só que tem que perceber que o R5 estava em paralelo com o R2. Para simplificar. Então treinem saber o que é paralelo, o que é série. Esse é o maior segredo para vocês fazerem bem rápido as questões de circuitos, tá? Então dê uma olhada aí, revise o vídeo, eu vou mandar o PDF para você, ok? E até o próximo vídeo, pessoal. Então, até logo.